Jorge da Capadócia é um drama histórico brasileiro de 2024, dirigido e protagonizado por Alexandre Machafer, que retrata a vida de Jorge, um soldado romano que se tornou um dos santos mais venerados do cristianismo. A trama ela se ambienta em 303 d.C., durante o governo do imperador Diocleciano. O filme explora dilemas morais e espirituais enfrentados por Jorge, ao ser aí confrontado com a perseguição aos cristãos. Mas o que levou um dos melhores soldados de Roma a desafiar o Império? E qual foi o preço deste desafio? Você fica sabendo agora. Eu me chamo Eduardo e bem-vindo ao It's Nerd. E aí, caro telespec? Bem, após uma vitória significativa em batalha, Jorge é promovido a capitão do exército romano. Sua lealdade ao Império é inquestionável, mas ele guarda um segredo. Jorge é um cristão devoto e de uma época em que o cristianismo é proibido. O imperador Diocleciano, interpretado por Roberto Bom Tempo, inicia aí uma campanha brutal aos cristãos, exigindo que todos os soldados participem das perseguições e que eles neguem qualquer fé que não seja dedicada aos deuses romanos. A fé cristã de Jorge é um alicerce de suas decisões. Ele acredita nos ensinamentos do amor, da compaixão e da justiça em sua religião, o que coloca em conflito direto com as ordens imperiais. Sua devoção a Deus motiva a proteger os inocentes, mesmo que isso signifique trair o império que jurou servir. A influência de sua fé é evidente em suas ações durante o filme, pois ele opta por seguir seus princípios religiosos ao invés de obedecer às ordens diretas do imperador, já que considera as ações injustas contra o povo cristão. Ao recusar-se a participar das perseguições, Jorge se torna alvo do imperador e do próprio exército romano. Jorge testemunha as atrocidades aí cometidas contra os cristãos e que decide também agir, ajudando assim a escapar e fornecendo abrigo aos perseguidos. A sua mãe Kira, que é interpretada aí por Síria Coentro, ela acaba adoecendo gravemente. E isso adiciona, claro, uma camada pessoal ao sofrimento de Jorge, já que anteriormente ele havia já perdido seu filho e sua esposa durante o parto. E isso inclusive faz o Jorge duvidar de sua fé algumas vezes, mas faz com que ele questione os planos de Deus. O conselheiro do imperador, interpretado aí por Ricardo Soares, o personagem chamado Otávio, descobre as traições de Jorge e o denuncia. Assim capturado, Jorge é submetido a torturas severas, mas permanece firme em sua fé, recusando-se a renegar a sua crença, a sua fé, uma vez que sua fé é basicamente colocada à prova ao confrontar o exército do imperador e ainda sair ileso, sem nenhuma ferida. O imperador Diocleciano vê o cristianismo como uma ameaça à sua comunidade e à estabilidade do seu império romano. A religião ela promove a adoração de Deus a um único Deus, desafiando o panteão romano e a divindade atribuída ao imperador. Além disso, os cristãos recusam-se a participar dos rituais religiosos romanos que são considerados essenciais para a coesão social política daquele império. Diocleciano acredita que eliminar o cristianismo é necessário para preservar a ordem e a autoridade imperial. Então ele pede para que Jorge seja aí enterrado vivo, para provar que a sua autoridade é maior que o Deus cristão. Só que ao desenterrar o soldado para mostrar ao povo que ele não era um santo, o imperador fica chocado ao presenciar Jorge se levantar após 3 dias enterrado, ainda mais convicto de sua fé. E o povo começa a cultuar sua presença, o santificando. No clímax do filme, durante uma tentativa pública de executar o Jorge, sendo aí ordenada pelo imperador, ocorre um evento inesperado. A esposa do imperador, a Prisca,
ela acaba impressionada, né, pela fé inabalável de Jorge, que já anteriormente ela havia pedido para ele, para que Jorge provasse a ela sua fé, para ver se era real. E Prisca acaba se convertendo ao cristianismo. Este ato de desafio dentro da própria família imperial abala Diocleciano, e isso inspira também uma onda de conversões ao cristianismo entre o público romano. Embora Jorge seja atualmente executado no filme, o seu sacrifício e firmeza de espírito deixam um impacto duradouro, solidificando seu status como mártir e santo cristão. Agora vamos para os pontos positivos da trama. A cenografia, basicamente, os figurinos do filme recriam com muita competência a atmosfera da Roma antiga, com figurinos detalhados e cenários grandiosos que transportam realmente o espectador para um período histórico, como por exemplo as locações e os palácios que têm visual bem imponente, contribuindo para a imersão do filme. A atuação de Alexandre Machafer como protagonista, ele consegue assim transmitir o dilema interno de Jorge, oscilando entre a lealdade ao império e também a sua fé cristã. O seu desempenho por hora parece perdida no início do filme, minha opinião, claro, mas com a evolução da trama ele acaba se envolvendo mais com a trama do personagem, tornando a história muito mais envolvente. Os efeitos visuais e a fotografia das cenas de batalha são muito bem filmadas, com efeitos visuais pelo menos decente para uma produção nacional, que não depende de Lei Rouanet ou do governo do amor. A fotografia escura e dramática também ajuda a reforçar o peso emocional da trama. Agora vamos aos pontos negativos. Eu achei o roteiro convencional demais. Apesar de uma boa execução, a história segue aí uma fórmula totalmente previsível, sem trazer grandes surpresas para o filme. Para quem já conhece aí a trajetória de São Jorge, né, algumas atuações secundárias foram até assim irregulares, né? Enquanto Machafer se destaca como Jorge, alguns coadjuvantes têm aí atuações que oscilam entre o exagero teatral e a falta de impacto dramático, como por exemplo a própria esposa, Prisca, né, a esposa do imperador. E por fim o CGI limitado, né? Embora funcional, os efeitos visuais aqui, em algumas cenas, especialmente na batalha do Jorge e do dragão, deixam claro a desejar, parecendo artificiais demais em certos momentos, mas que funcionam para ilustrar o filme, e isso com certeza não vai atrapalhar a sua experiência. Jorge da Capadócia oferece uma visão profunda sobre os conflitos entre dever militar, lealdade ao império e fé pessoal. Através da jornada de Jorge, o filme explora temas de coragem, sacrifício, luta pela justiça em face da opressão religiosa. A narrativa ela destaca como a fé pode sim influenciar grandes decisões e moldar o legado de um indivíduo, mesmo diante aí das adversidades mais extremas. Obrigado por sua companhia até aqui. Deixe seu gostei aqui embaixo para ajudar a fortalecer o nosso canal. Comente o que você não gostou no nosso vídeo, porque a sua opinião é de extrema importância para o crescimento deste projeto. Seja um membro do It's Nerd, dá um hypar aí para ajudar a subir esse vídeo e até o próximo.